Olá. Qual foi a última vez que você se sentiu vivo? A última vez que o tempo parou pra você ali? Que seu corpo tava tão entregue seu corpo, sua mente, você não pensava em nada, você só era. Qual foi a última vez que você existiu sem se cobrar? A última vez que você ficou em silêncio só pra se ouvir. E não ouvir pensamento, fala. Não, só ouvir o silêncio. Qual foi a última vez que você agradeceu por estar vivo? Por estar vivo. Qual foi a última vez que tudo parecia ter sentido? Qual foi a última vez? Qual foi sua última vez eu comecei o segundo capítulo do livro e quando eu escrevo eu preciso encarnar o personagem, a narradora, as presenças que vão aparecer ali na história. Isso aqui é a abelhinha. Né, meu amor? Vem. E aí eu preciso... Eu apertando o foco, gente. Mas é porque ela é tão bonitinha, mamãe. Olha a carinha dela. Dá a carinha aqui pra mamãe ver, mãe. Que é nada. E eu olhando sempre para ela. Deita? Deitou. E eu tava escrevendo e eu preciso encarnar, tipo, quando eu escrevo. Quando eu escrevo, eu escrevo o que eu tô sentindo. E aí, às vezes, algumas coisas atravessam. Tipo, não faz muito sentido colocar aquilo ali daquele jeito. Só que eu coloco da mesma forma e depois eu vou encaixando. E aí, pra mim, funciona. O foco vai ser Belinha, ela que vai falar com vocês. Deita, mano. Deita, minha princesa. Essa aqui adora atenção. Quando não dá muita atenção pra ela, quer dizer, quando dá mais atenção pros outros gatos do que pra ela, ela começa a correr atrás dos outros gatos pra bater nos outros gatos. Ela é ciumenta, mamãe, eu sou ciumenta. Ah, mas é bonita, a carinha cheia de areia, né? E aí eu consigo depois
colocar coerência no que eu escrevi. Eu confio muito no meu sentir. E aí eu coloco, ele sempre vem primeiro, ele sempre vem atravessado. E depois eu vou me alinhando. E esse capítulo, ele tá bem o início desse vídeo aqui. Com muitas perguntas, mas com um tema bem diferente e um tema mais... Ah, cara, como sou eu que tô escrevendo, né, e eu preciso desse sentir atravessando, eu achei bem pesado, pra ser sincero. Bem pesado. Quando eu falo pesado, não é que vai acontecer uma coisa ruim, não. É que são emoções demais pra lidar, pensamentos demais pra lidar. Sabe aquele momento que você para assim e começa a atravessar aquele tanto de pensamentos? É isso. É isso. Ah, e eu vou aproveitar aqui, também, que eu lembrei. Eu recebi um comentário esses dias, ontem, no YouTube. E eu quero falar dele no vídeo. Eu não lembro o nome. Desculpa, moça que comentou. Eu sou péssima com o nome. Quem for comentar também, gente, desculpa. Quando eu mencionar aqui, eu realmente... E aí, ela fez um comentário falando sobre... Ela teve um dia muito bom. Muito, muito bom. Um momento... Eu não sei se foi um dia, acho que foi um momento, se eu não me engano. E aí ela queria escrever aquilo. E quando ela foi escrever, não foi da mesma forma. Perdeu a magia. Quando eu vi esse comentário, e eu vou falar especificamente pra você que comentou agora. Quando eu vi seu comentário, eu li ele e eu fiquei pensando. E quando eu digo eu fiquei pensando, eu não penso em nada. Eu deixo a razão e a fala se formular no tempo dela. Então, eu sinto aquilo. O sentir é de tipo, aquilo me atravessou. O que eu li me atravessou. Só que eu não conseguia falar ou dizer ou pensar nada. Então eu deixo e espero meu corpo, minha mente acompanhar o sentir. E aí na hora que o raciocínio vem, ele nomeia, ele fala, ele diz, e aí é o que eu estou fazendo agora. Seu comentário, ele me fez pensar duas coisas. A primeira, é muito comum a gente viver um momento muito bom e aí na hora que você vai escrever, ele perde o brilho. E às vezes isso é muito triste, né? Porque a gente fica, pô, foi tão legal aquele momento que eu vivi e eu não vou conseguir escrever, como assim? Só que ao mesmo tempo, eu vou te falar uma coisa pra você fazer, 1 hora. Tipo assim, se você tiver vontade, óbvio, né? Quando você sentir vontade de escrever algo e surgir aquela sensação de tipo, eu não sei como escrever. Lembrei, seu comentário, ele também falava bem assim, que tinha que fazer correção, era um pouco... entra naquela questão do performático, sabe? Eu sei que seu comentário tinha alguma coisa nesse sentido. Porque quando eu lembro das coisas, eu lembro no sentido geral. Eu não lembro as palavras exatas, mas o sentido geral eu peguei. E aí, você falou que teve que fazer correção, e aí realmente entra nessa questão performática. E aí eu pensei, é horrível quando a gente quer escrever e não sai. E 2, quando você for escrever, não pensa que precisa seguir uma gramática. Porque não precisa. Você escreve do seu jeito, do jeito que você sai colocando ali,
não precisa corrigir, só deixa. Só deixa. Lembra. Quando você for lembrar do momento que você viveu, lembra com as sensações que você teve. Deixa elas atravessarem e depois você escreve e você vai escrevendo as sensações que você está vivendo naquele momento, só que pensando no passado. Não sei se faz sentido, mas deixa eu ver se eu consigo explicar de outra forma. Uma coisa que eu reparei em mim fechei essa caixinha, vamos pra outra. Uma coisa que, na verdade, tá um pouco interligado. Uma coisa que eu reparei em mim é que, às vezes, eu falo alguma coisa porque é difícil pra mim nomear. Até porque a gente não é ensinado. Não existe uma língua do sentir. Existem camadas que chegam perto, mas não tem necessariamente uma linguagem tipo, comprovada, sabe? Então, como é tudo muito inexplorado, apesar de ter alguns, não tem algo extremamente... Cara, enfim, por que eu tô falando isso? Ai, eu me perdendo, né? Por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, eu vou explicar alguma coisa e que é muito difícil pra mim nomear. E aí, eu falo e na minha cabeça, eu só deixo atravessar o pensamento, sabe? A fala. E aí, às vezes, na minha cabeça, eu me ouço e eu fico, eu não entendi. Aí eu viro pra pessoa e falo, você entendeu? Ou, na verdade, eu sempre pergunto, faz sentido pra você? Porque na minha cabeça faz sentido. Sentido faz. Agora, razão é de outra história, porque é uma coisa que, pra entrar razão, tem que ser muito bem estruturado. Então, é mais fácil ir pelo lado do sentir. Aí, eu falei isso porque eu fiz o comentário sobre o seu comentário e aí eu fiquei pensando, será que ela me entendeu quando eu quero dizer eu vou de novo. E talvez pode ser pequeno pra você, mas pra mim não é, tanto que eu tô voltando e eu vou deixar isso atravessar, já que tá vindo. Deixa eu ver aqui. Parecia que tinha alguma coisa no meu dente. Enfim. Quando você for escrever, por exemplo, ontem eu almocei no meu sogro. E aí a gente teve uma hora que ele começou a conversar sobre política. E aí ele começou a falar um monte de coisa, e eu comecei a falar também. E a gente tava conversando ali. E ele... Pra eu lembrar disso, eu lembro das sensações que eu estava tendo. Mas ao mesmo tempo também não é muito racional. Mas eu acho que talvez dê pra deixar isso racional. Porque pra mim isso é natural. Eu não sei como que vai funcionar pra você. Mas aí você pode ir explorando. Enfim, é isso. Eu queria falar sobre o seu comentário. Eu achei seu comentário muito legal. E eu acho mais legal ainda porque é a gente nomeando as coisas. E... Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha que bonitinha, mamãe. Olha que bonitinha, mamãezinha. Olha, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãezinha, mamãe. Ai, que mamãezinha. Ai, gente, eu amo barriga de gatinho. Olha que delícia. Olha que delícia, mamãe. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui, mamãe. Ai, tica, mamãe. Olha, mamãe. O que eu tava falando? Tava falando sobre comentário. Achei muito legal, né? Eu ainda tenho que ir lá responder seu comentário, eu ainda não falei nada. Eu gosto de falar com calma
escrever quando a razão atravessa. Quando ela atravessa, eu escrevo. Geralmente não, sentir sempre ele vem primeiro, pra depois minha razão, né? É isso, gente. Ah, lembrei que eu queria falar também. Eu não queria ficar lendo aqui o livro, os capítulos. E eu vou falar por quê. Eu acho que perde um pouco da experiência, porque ele é um livro muito sentido, né? Ele é um livro que você precisa sentir. E eu acho que vai fazer mais sentido se você ler com o seu próprio sentido, com o seu próprio sentir. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? Eu não sei, eu tava pensando em tirar foto e postar no Drive. Talvez eu poste o link todas as vezes, né? E aí eu posto lá os capítulos separados. Não sei, eu não sei se eu posto as fotos no post aqui do YouTube. Eu acho que a chance de ficar perdida é muito alta. Afinal, vocês querem acompanhar esse processo capítulo por capítulo? Porque assim, eu tô basicamente convidando vocês, né? Ou vocês preferem ver... Porque, tipo assim, vai ser tipo uma novela, né? Que eu falei pra mim que eu vou fazer toda segunda. Escrever, inclusive, hoje... Tô gravando esse vídeo aqui porque eu falei que eu queria gravar um vídeo hoje. E logo em seguida já vou escrever. Estou no processo de ritual. Porque eu fiz muita coisa hoje cedo, eu tava muito agitada, pensando muito, e eu preciso desacelerar meus pensamentos, minha fala. Aí eu coloquei o vídeo pra gravar, porque é mais fácil. Em parte eu estou conversando sozinha, porque basicamente falar para o nada, por mais que tenha um telefone aqui me gravando, eu estou falando sozinha. Se alguém chegar ali e não ver que eu tô com o celular aqui, vai achar que eu tô falando sozinha. E aí... E aí, por que eu tô falando isso? Porque é um ritual pra mim, eu preciso me sentir leve pra conseguir sentir todas as sensações dos personagens. E pois é, estou em dúvida ainda onde colocar esses capítulos, ou se eu espero o livro todo ficar pronto. Eu acho que vai demorar aí, cara, eu acho que uns 3 meses, mas eu vou jogar pra 5. 5 é muito tempo, deixa em 5, porque se um dia eu não quiser fazer também, existe essa possibilidade. Se eu não quiser fazer, eu não vou me obrigar. E aí é isso. Eu ainda preciso terminar o capítulo. Vai estar bem profundo esse capítulo. Um pensamento me atravessou. Eu tô fazendo um dicionário do sentir. E aí... Enfim, eu ainda não sei se eu coloco no final do livro. Uma hora eu posso trazer pra vocês. Eu fiz só uma definição por enquanto. Aí lá fala como que o corpo sente com aquele sentimento, como que o corpo reage, como que a mente reage. Eu coloquei tudo bem bonitinho. É literalmente um dicionário do corpo. E aí é legal porque é o meu, né? É como eu me sinto. Só que cada pessoa vai ter um jeito. Só que quando você tem alguma coisa pra você se basear, é mais fácil pra você falar, então é isso. Mas eu me manifesto de tal forma. E aí... Ainda tô pensando que eu tenho que... E o foda é que, tipo, por mais que eu faça ele vai mudar muito com o tempo. Então não sei, eu também. E é isso. Vou encerrar o vídeo, vou começar a escrever, que já vai dar 2h30.
Acho que eu vou parar agora só à noite. Ainda tenho que estudar um pouquinho de filosofia. É isso, esse vídeo ele foi muito mais um... Cara, esse vídeo ele foi um preparatório pra eu me acalmar. E é interessante porque, tipo assim, eu não tinha percebido que era isso. Eu só fiquei com vontade de gravar e eu senti a sensação me atravessar. E aí eu falei, eu não pensei. Eu coloquei o celular, comecei a gravar, eu comecei a falar e fui deixando sair naturalmente. Definitivamente, meus vídeos não têm roteiro. Isso aí eu acho que vocês já perceberam. E aí eu saí deixando atravessar. E aí agora, aos 20 minutos do segundo tempo, eu sei o porquê eu estou gravando. Que é porque estou criando coragem para escrever. Estou entrando no processo de me acalmar também. E esse vídeo aqui, eu acabei de lembrar outra coisa também. Eu fiz um vídeo esse final de semana dentro do carro. Eu vou postar ele. Eu vou postar ele primeiro, pra depois postar esse aqui agora que eu tô falando. Eu fiz ele e aí eu falei sobre o Matheus, a surpresa que ele ia fazer pra mim. Só que, bem na hora que eu ia falar o que eu achava que era, o celular desligou. Porque ele tava apoiado no carro e o sol tava muito forte. E aí desligou. E eu acertei. Mas eu não falei pra vocês, então assim, se vocês vão acreditar em mim, aí já é outra história, né? Mas eu acertei. O que eu ia falar no dia é que eu achava que ele ia me levar em um concerto. Eu realmente achei que ele ia me levar no concerto. E eu ia falar o porquê, que era porque, tipo assim, há uns dias atrás, eu falei pra ele assim, amor, a gente vai e tal, com que roupa é pra usar? Aí ele falou assim, é pra você ir formal. Aí, isso me pegou demais, porque eu falei, formal? O que a gente ia fazer formal? Eu e o Matheus, formal? A gente? Como assim? Aí, eu já tinha falado pra ele que eu queria ir no concerto. É um concerto que tá tendo lá em Goiânia. E aí, violino e violoncelo. E eu queria muito, e aí... E era com velas, né? Pelo palco. Eu queria até falar minha experiência, como foi. Mas eu tô com preguiça já, gente. E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo. Minha gata tá me dando mais preguiça. Que olha isso aqui. E ela não tá nem aí, tá? Ou está? Ou está aí, mamãezinha? Ah, não, mãezinha, te bebê, mamãe. Detalhe, gente, ela só tem uma presinha, ó. Cadê a outra? Tá quebrada, tá quebrada. Ela era de rua. Você ela é de rua, uma vagabundinha de rua. Mamãe. Abre a perninha pra mamãe, meu Deus. Olha essa perninha, mamãezinha. Oh, mamãe. Foi embora, ó. Sempre assim. Começa a mexer muito nela. E aí, é isso, gente. Esse vídeo eu vou encerrar. Provavelmente eu vou ter mais coisa pra falar. Eu vou ter coisa pra falar aqui muito tempo. Mas eu preciso ir. Porque eu falei que eu ia. E... é isso. É isso. Encerra esse vídeo. Tchau, gente. E... é isso. Tchau. Depois eles me falam o que vocês acham. O que eu faço sobre o livro. Se eu posto no Drive, se eu posto aqui. Ou se eu espero finalizar. Tem essa opção também, né? Tem essa opção também. Lembrando que eu não vou postar revisado, tá?
vai ser os rascunhos. E aí tem palavras que tá um pouquinho fora do lugar. Mas eu confio no potencial das pessoas para ler e interpretar aquilo, e aí olhar o contexto e falar assim, essa palavra quer dizer isso. Porque, às vezes, quando eu tô com o sentido tão atravessado, eu escrevo muito rápido. E aí, às vezes, a escrita não acompanha, né, o pensamento. Então, boa sorte. Aí, é isso. Estou abrindo o meu peito para vocês escolherem se eu mostro ou não. Acho que pra mim... Deixa eu pensar se eu quero mostrar. Cara, eu quero desde que as pessoas leiam. Porque, tipo assim... Falar que quer pra não querer e não fazer, eu acho... É uma mentira, pô. É uma mentira. E eu não quero que leiam só pra agradar ou por ser... pra agradar ou dizer que vai ler e não ler. Mentir. Eu quero que vejam isso com calma, com paciência. Eu me dou assim e eu espero ser recebida assim. Então... E no final esse vídeo virou um desabafo também, né? Virou muitas coisas esse vídeo. É isso, gente. Até uma próxima. Tchauzinho.